Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Eu sou o presbítero Edílio e hoje nós iremos dar continuidade à nossa série de devocionais Vivendo sob a Vontade de Deus, com o nosso terceiro episódio, Aprendendo com Isaías. Vamos lá? O profeta Isaías, ele foi chamado para exercer o seu ministério em aproximadamente 739 a.C. Não é possível saber com exatidão quanto tempo que durou o ministério profético de Isaías. Alguns estudiosos sugerem que ele tenha profetizado por cerca de 60 anos, tanto na forma escrita quanto na forma verbal. Se nós pegarmos o capítulo 6 do livro de Isaías, nós vamos ver algo extraordinário. A convocação de Isaías para profetizar foi algo de tão grandiosidade que nos remete muitos ensinamentos, nos chama muito a atenção. Ele teve uma visão do trono de Deus e contemplou os serafins que proclamavam a santidade de Deus. Ao ver tamanha glória, o profeta Isaías, ele assumiu a sua própria pecaminosidade diante de Deus. Veja que no versículo 5 do capítulo 6, o profeta Isaías, então, ele se declara impróprio para tal função profética. Ou seja, o profeta Isaías, ele declara diante de Deus: Pai, vamos lá na leitura? Versículo 5 do capítulo 6, Isaías diz assim: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja que Isaías, ele reconhece diante de Deus o seu estado como um homem que não tem o direito sequer de estar vivo, um homem impuro, um homem que tinha pecado, que vivia no meio de um povo pecador, que não era digno de tamanha misericórdia de Deus, não era digno de tamanha oportunidade de estar, vamos dizer assim, tendo uma visão da glória de Deus. Veja que coisa gloriosa aconteceu nos versos 6 a 8. Vamos à leitura? Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, ele nos ensina que para alcançarmos o perdão de Deus, é necessário reconhecermos o nosso estado pecaminoso. É necessário nós nos achegarmos diante de Deus e reconhecermos quão miseráveis somos, que não somos dignos sequer de estarmos vivos. Quando Isaías contempla a glória de Deus, ele falou assim: acabou, ai de mim, um homem miserável, um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros. Então Isaías, ele nos mostra que para que nós sejamos purificados pelo sangue de Jesus vertido na cruz em nosso favor, é necessário nós reconhecermos os nossos pecados diante de Deus. É necessário nós reconhecermos o nosso estado de imundície, para assim então o sangue de Jesus ter ação de purificação, de limpeza em nossas vidas. Ouça o chamado de Deus em sua vida. O profeta Isaías, então, ele tem essa visão, ele contempla o chamado, a convocação de Deus para o ministério profético. E ele nos ensina a ouvirmos Deus nos chamando para exercer
tão grande tarefa no plano salvífico de Deus, de uma criação caída, de uma humanidade caída, de um povo caído. Deus, Ele nos chama para, assim como o profeta Isaías, anunciar a sua palavra no seu tempo. Deus hoje nos chama para nós anunciarmos as boas novas de salvação. E o que Isaías nos mostra aqui, nos ensina aqui, é de ouvirmos então Deus falar conosco, nos chamando. E aí, quando nós lemos então o versículo 8 do capítulo 6 de Isaías, Isaías nos ensina que nós devemos nos colocar à disposição do Pai para que a vontade dele se cumpra em nossas vidas. Assim como Isaías foi usado por Deus para anunciar a salvação ao povo santo de Deus, Ele também, o nosso Deus também quer te usar para salvar vidas que ainda estão e são cativas ao pecado. Lembre-se, Deus escolheu e chamou você mesmo. Não adianta olhar para o lado, pensar no pastor, no outro irmão da igreja, né? É você. Foi você quem Deus chamou para pregar a palavra da salvação aos cativos ao pecado, aqueles que ainda estão cativos. Deus escolheu você, faça como Isaías. Diga a Deus, envia-me a mim. Deixe a vontade de Deus imperar, reinar sobre sua vida. Que o nome de Jesus possa se tornar conhecido a todas as pessoas através de você. Seja um discípulo, um testemunha de Cristo, onde quer que você esteja, assim como Isaías foi. Permita-se viver a vontade de Deus, negando aos seus desejos carnais e rejeitando todo o engano deste mundo. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Abençoado, abençoada. Se você ficou até aqui, foi porque você gostou desse conteúdo. Espero que ele tenha sido edificante para a sua vida espiritual. Então agora, deixa o seu like, comenta, compartilhe com mais um. Que Jesus te abençoe. Um forte abraço.